Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai entender o que é e como funciona a máscara de rede, né? Ela acompanha juntamente o IP, né, que é o protocolo de internet, em todas as configurações que a gente faz aí no nosso roteador, suítes ou qualquer outro equipamento de rede que você tem na sua residência, porém dificilmente as pessoas falam sobre ela. Então no vídeo de hoje a ideia é a gente desmembrar, né, o que é e como funciona, né, a máscara de rede, ou também conhecida como máscara de subrede, tá certo? Porém, antes de a gente iniciar aqui no conteúdo, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, deixa o like, né, para que a gente continue trazendo assuntos interessantes como esse, tá certo? Vamos lá para o nosso conteúdo, galera. Pessoal, vejam só, muito se fala, né, no IP, né, que é o protocolo de internet, ou a identificação aí que cada equipamento precisa ter em uma rede, tá certo? Porém, outro item muito importante em uma rede de computadores é a máscara de rede ou máscara de subrede, tá certo? Que é por meio dela que a gente consegue calcular o tamanho da rede, ou a gente também chama de barramento, né? Então, a máscara de rede ou máscara de subrede hoje, ela é responsável por determinar quem é host, né? E quem é prefixo de rede, ou seja, quem é rede e quem é host, e o tamanho da rede, a quantidade de IPs aí que você vai liberar na sua rede local, ok? Então vamos lá. O primeiro entendimento que a gente precisa ter, pessoal, é ainda sobre o IP, né? Que eu tenho um IP aqui de classe C, ó, um IP convencional aí nos roteadores atuais. E a primeira coisa que a gente tem que entender é que o IP é dividido em duas partes. Primeiro, o prefixo de rede, ou seja, aquela parte do IP, ó, que identifica a rede e que não muda, vai ser sempre igual, tá certo? E o host. O host, pessoal, são os equipamentos aí, a faixa que é destinada para os equipamentos conectarem. Por exemplo, nosso prefixo de rede aqui nesse IP é o 92.68.0 e a faixa para o host aqui, ó, é o 105. Por exemplo, o meu gateway aqui, o IP do roteador, possivelmente é um 92.68.0.1, né? E esse ponto 0.105 pode ser um celular, pode ser um notebook, pode ser uma TV e por aí vai. E caso você conecte mais equipamentos, essa faixa aqui do host ela vai mudando. Por exemplo, se eu estiver aqui no 105 com o celular e conectar uma TV, possivelmente eu vou ter o 106 para a TV. Se eu conectar um notebook, 107. Se eu conectar aí qualquer outro equipamento, na 108, 109, 10 e por aí vai. E quem define, pessoal, qual local do IP, qual casa aí do IP, qual octeto vai mudar, é justamente aqui, ó, a nossa máscara de rede. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma máscara de rede de classe C, onde ela define que os 3 primeiros octetos do IP é que vão identificar aqui a nossa rede, né? Como está aqui, ó, em vermelho, tá certo? Então, o entendimento básico e principal agora é entender que o IP é dividido aí em duas partes: o prefixo de rede, que vai identificar a rede, e o host, né? Que são os equipamentos que vão conectar, tá certo? Vamos lá. Vejam só, galera, eu tenho aqui, ó, um IP na mesma faixa, né? E o que eu fiz? Eu tenho um IP aqui, ó, em base decimal, que é o que a gente conhece hoje, veio nos roteadores, e eu converti ele para binário, né? Ou seja, para a linguagem aí que os computadores e a rede conhecem, né? Que são zeros e uns aí, a linguagem binária, onde eu tenho o bit, que é a menor unidade de medida computacional, tá certo? E o IP, pessoal, aqui do IPv4, né? Aqui, ó, do protocolo IP versão 4, ele tem 32 bits, certo? Isso é padrão. Ou seja, quando você converte o IP aqui de decimal para binário, você vai ter 32 dígitos, 32 zeros e uns, que formam todo o IP. E esses 32 bits estão divididos aqui, ó, em 4 octetos aqui, pessoal. Ó. O primeiro octeto, o segundo, o terceiro e o quarto. E a gente chama de octeto porque cada entre pontos desse daí contém 8 bits, né? Você vê que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é por isso que a gente chama de octeto, tá ok? Então até aí tudo bem, pessoal. A gente tem o IP aqui, ó, e agora a gente desmembrou ele aí para binário. Porém, nem sempre você vai, né, fazer esse cálculo de converter para binário para saber quantos bits tem o IP, enfim. E aí para saber qual quais os campos aqui desse IP identificam a rede e quais são hosts, você precisa olhar para essa camarada aqui, ó, que é a máscara de rede ou máscara de subrede, tá certo? Ela que vai definir qual a casa aqui do IP que é host e qual a casa que é prefixo de rede. Por exemplo, aqui tem uma máscara de classe A. Isso quer dizer o quê? Que ela define aqui, ó,
que o primeiro octeto, aqui embaixo tem a máscara convertida também para binário, tá bom? Aqui em cima é em decimal e aqui embaixo para binário. E ela define o quê? Que esse 255 aqui, né, convertido para binário, são esses conjuntos aqui, ó, de uns, né? E onde eu tenho um na máscara de rede aí, ela define quantos bits do IP vão identificar a rede. Nesse caso aqui, ó, você pode associar esse primeiro octeto da máscara a esse primeiro octeto aqui do IP, ó. Então a gente tem que, nesse IP aqui de classe A, a máscara 255.0.0.0 define que o primeiro octeto do IP aqui, 192, é o que identifica a rede, ou seja, essa rede é uma rede 192, e 168.0.100, né, é a faixa do IP que vai identificar os hosts. Então você tem uma rede aqui com muitos IPs aí, com milhares de IPs para você conectar seus equipamentos, e com o prefixo de rede bem curto, né, que é só 192. Esse é um IP de classe C, tá certo? E onde tem zero aqui na máscara de rede, que consequentemente traz zero aqui na casa decimal, ela vai definir também quem são os hosts, tá certo? Quando a gente vem para um IP de classe B, é a mesma pegada, pessoal. A gente tem aqui o mesmo IP, né? Porém, na máscara, vocês verem aqui, ó, vocês podem ver que os dois primeiros octetos aqui da máscara, elas vão definir, né, aqui, ó, que os 16 primeiros bits do IP, eles vão identificar a rede aqui, ó. Tá certo? Quando você aplica essa lógica aqui no IP, você vai ter então que o prefixo de rede é 192.168, ó, vejam só. E .0.100 vai ser aqui, pessoal, os hosts, celulares, TV, enfim, os equipamentos que vão estar conectando. Então a máscara de rede, ela dita o tamanho, né, a quantidade de bits do IP que identifica a rede e que identifica host. Nesse caso aqui, ó, se você associar essa máscara SP, você vai ter o que, ó, que o primeiro octeto do IP aqui, ó, e o segundo, eles que vão identificar a nossa rede, tá certo? Quando a gente vai para uma IP, uma máscara de classe C, que é a classe da maioria dos roteadores que a gente tem, a gente já tem que os três primeiros octetos aqui do IP, ó, você olha para a máscara primeiro, 255, 255, 255, ou seja, aqui eu tenho 24 bits, é um IP barra 24, né, identificando a rede. Então, você olha para a máscara lá no roteador, você vê que está 255, 255, 255, que convertida para binário, né, a gente vai ter um conjunto de somente uns aqui, ó, nos três primeiros octetos. Feito isso, você olha para o IP e já identifica aqui, ó, que o primeiro octeto, o segundo octeto e o terceiro, eles vão identificar a rede e não vão mudar, que seria aqui, ó, os três primeiros octetos. E somente o último aqui vai ser para os hosts, que é aquele primeiro exemplo que eu dei no início do vídeo, né, que é o que acontece com a maioria dos roteadores. Então a máscara, pessoal, ela delimita o tamanho do IP, né, em relação a quantos dígitos do IP vão identificar a rede e quantos são para hosts. Nesse caso aqui, pessoal, em classe C, a gente já teria uma rede bem menor, né, apenas com 255 possibilidades de IP. Lembrando que a gente tem o gateway, né, e o broadcast, então a gente ficaria com em torno de 253 IPs ali, 254, né, entre 253 e 254 IPs para utilizar aí na rede local, dependendo da configuração que você faça, tá certo? Aplicando isso numa lógica de servidor DHCP, ó, veja que eu tenho aqui meu gateway, né, o IP do roteador, ele não muda, ele é setado, né, no roteador. E quando você olha aqui para a máscara de rede, ó, uma máscara de classe C, você tem que os três primeiros octetos identificam a rede. Então veja que os três primeiros octetos aqui, ó, de todos os IPs, eles não mudam, tá certo? Eles não vão mudar, ó. E somente o último dígito aqui de cada IP é que vai sendo alterado aí de acordo com os hosts que vão conectando. Por exemplo, aqui pode ser uma TV, aqui um celular, aqui um computador desktop, aqui um notebook e aqui uma câmera IP, por exemplo. Então vai mudando aí de acordo com a quantidade de equipamentos que vão se conectando, tá certo? Galera, esse foi o nosso vídeo de hoje aí, para a gente entender um pouquinho sobre máscara de rede. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre o cálculo, né, como submetrar, como quebrar essa rede aí em várias outras redes, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai estar trazendo um vídeo novo sobre esse assunto, tá certo? Até a próxima!